O campo é burocrático e o Parque São Jorge é caótico. Esse é o Corinthians que joga pro gasto e que tem a sua diretoria envolvida em tudo quanto é rolo, escândalo, polêmica. Que doideira que é o Corinthians. Bora falar sobre Corinthians 0, Atlético Mineiro 0, jogo que acabou de terminar aqui. Tava já pronto para vir gravar e esperando o jogo terminar no celular aqui ao lado. 0 a 0 de um jogo bem sonolento, aquele jogo do sábado à noite, que se você não saiu de casa para dar um rolê, deu sono, ajudou você a dormir mais cedo e esquecer a vida noturna. Porque mais que isso não teve, viu? Jogo bem chatinho. Antes de começar a falar sobre o vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilhe com seus amigos. Vou repetir, dê like. É importante que você dê like para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Então, o tempinho tá aí, ó. Puf, clicou no se inscrever, puf, clicou no like, tá pronto. Então vamos falar de Corinthians 0, Atlético Mineiro 0. Jogo agora há pouco na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. Primeiro, a escolha do Dorival para o time inicial, para os 11 iniciais, uma escolha para mim completamente errada. Não pelo resultado e pelo desempenho, até que o Corinthians jogou bem na medida do possível, mas para entender o que passa pela cabeça do Dorival, dessa comissão técnica, o que passa pela cabeça da diretoria. O brasileiro não é a prioridade do Corinthians. Não é importante conquistar pontos em oportunidades claras de conquistar pontos. O Atlético Mineiro já não é mais o mesmo Atlético Mineiro. O Corinthians tinha condição de chegar lá e ganhar. Tinha, claro, toda a dificuldade de ser um gramado sintético, de estar um estádio lotado, do Atlético estar numa sequência gigante dentro de casa. Tinha toda essa dificuldade. Mas dava para jogar com o titular e ver o que ia acontecer. Ah, mas precisa ganhar na terça-feira contra o Huracan. Precisa, assim como precisa ganhar. Precisava ganhar hoje. Corinthians, se vence o jogo hoje, entrava no G6. O que é mais fácil? Você conquistar uma classificação para Libertadores via Brasileirão, que normalmente classificam 8, 9, a depender dos resultados das Copas, mas nos últimos anos pelo menos 8 tem ido? Ou você lutar por uma vaga em Copa? O Corinthians tem que parar de pensar no hoje só e começar a dar um passo para frente, planejando o futuro. As coisas não se resolvem no aqui e agora. É meio que o retrato dessa diretoria. Não é só o hoje que importa, tem que se pensar mais para frente. E eu vou falar da diretoria que pensa não só no hoje, no aqui e agora, como pensa só neles, né? Mas enfim. Então a escolha do Dorival para um time reserva, ou misto, como entendam, não querem entender, o jogo que hoje teve o Hugo, o Kaká e quem que era o outro? Não, o Hugo e o Kaká que vinham jogando mais, né? O Ranielli também. E só. O resto do time, todo mundo reserva, que vinha jogando pouco. E o Corinthians, mesmo com o time reserva, teve chance de vencer. Teve. O Thales Magno errou um gol cara a cara, e a fase do Thales Magno não é boa. Jogou bem, mas perdeu a chance de ganhar o jogo naquela bola cara a cara com o Everson no primeiro tempo. Teve oportunidades. No segundo tempo, o Bidu teve uma chance dentro da área, mas foi um segundo tempo pior. O primeiro tempo do Corinthians foi bom. O Ricardinho falou até no final da transição que achou um bom jogo, também achei, concordo com ele. Mas acho que o Corinthians tinha que ter ido com o time titular. Isso para mim é inegável, porque se você colocar nas prioridades de importância no ano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, o que era para ser prioridade do Corinthians, a Sul-Americana, era para ser na primeira rodada, quando perdeu para o Huracan. Era para ser lá atrás, quando perdeu pontos. Aí sim era para jogar a valer, porque garantia a classificação logo de cara, contava, somava pontos importantes ali e ficava tranquilo para esse fim de fase de grupos. E aí ia manejando na segunda fase em diante.
Não fez isso lá atrás e agora você vai ter o Brasileirão para perder pontos. Lá atrás você tinha o Campeonato Paulista só. Não tinha o Campeonato Brasileiro. Dava para você poupar no Paulista, só que levou o Paulista como se fosse uma Copa do Mundo, tá pagando o preço agora, perdendo pontos importantes no Campeonato Brasileiro, porque precisa recuperar o início de Sul-Americana péssimo. É esse o ponto principal para mim, de não escalar os titulares. E se quer jogar com um time misto, que tenha mais titulares do que reservas. Para mim isso é óbvio. Como eu disse, o primeiro tempo do Corinthians foi bom, o segundo tempo já com os titulares não é um saldo tão positivo. E aí nas substituições algumas coisas que eu não entendo. O Yuri Alberto precisava entrar, saiu com uma lesão nas costas, vai ser desfalque. É o melhor jogador do Corinthians hoje. Então se é para preservar, então não coloque em campo. Dá oportunidade pro Guinegão, pro Kaique, pra molecada da base. Já que a prioridade é a Copa Sul-Americana, é um jogo de terça, então nem joga. Só em extrema necessidade o Corinthians não estava jogando tão mal assim. Tinha chance de chegar ao gol tendo o Yuri Alberto. Sem o Yuri Alberto. Então, já que é para poupar, então por que colocou o Yuri? E aí a gente sai com o Yuri em dúvida para o jogo de terça, com um problema nas costas. E isso tem que ser levado em conta. Não dá para ficar no nem. Nem é prioridade o Brasileirão, nem é temos três competições, vamos pensar nas três. Não. E outra, na quarta-feira o jogo foi contra o Novo Horizontino em casa. O Novo Horizontino é um time de uma defesa muito forte, mas é um time que ganha muito poucos jogos no ano. Na Série B é o time que mais empatou, no Paulistão foi um dos times que mais empatou. Então, não era mais fácil ter rodado o elenco na quarta e ido com dois jogos seguidos com o titular Copa do Brasil e Sul-Americana? Já tinha 1-0 a favor na quarta. Eu não entendi os 11 iniciais de quarta ser os titulares e hoje os reservas. É isso que eu não entendi. E o Dorival Júnior tem como característica de dar mais importância às Copas, né? Só que nos últimos anos, como padrão do Corinthians, o Corinthians abre mão, entre aspas, das Copas para focar nas situações difíceis que passou pelo Campeonato Brasileiro para não cair. Só que foi semifinalista em 23 da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Foi semifinalista em 2024 da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então, priorizar Copas muitas vezes acaba prejudicando o Campeonato Brasileiro. E quando você mescla muito em Copas, dá para chegar. Nessas primeiras fases, dá para chegar. De terça-feira, o Huracan, por exemplo, vai ter um jogo importantíssimo no Campeonato Argentino no final de semana. Muito provavelmente, terça joga com os reservas. É uma chance para o Corinthians ganhar e encaminhar uma classificação mesmo que para os playoffs? É. Mas isso aí deveria ter sido pensado lá atrás e não agora. Quanto à diretoria corintiana, né? Hoje mais uma polêmica do Pinóquio Augusto Melo em relação ao Rosalá Santoro. É impressionante, né? Que toda declaração do Augusto Melo ela é carregada de mentiras. Ele é um mentiroso contumaz. Isso aí é um fato. Esse cara, ele, para falar a verdade, ele demora. Demora muito. Já tem um ano e meio praticamente que a gente só ouve mentiras dele. E hoje foi mais uma, né? Que ele mesmo se refuta. Isso que é o mais impressionante. Qual vai ser a desculpa para ele mesmo se contrapor? Então ele vai dar a terceira versão do caso Rojas, que quando teve no Corinthians saiu porque o Corinthians não pagou. E aí lá atrás ele deu a justificativa que o Rosalá Santoro, ele pediu para o Rosalá, ele falou no Cross, né, um dos influenciadores que ele tem algum tipo de intimidade, mas ele falou lá atrás para ele que não, caso Rojas foi uma decisão dele que estava com as contas apertadas ali para pagar a compensação financeira para a saída a liberação do Antônio Oliveira do Cuiabá e ele queria o Antônio no final de semana, então ele fez uma escolha
Eu pego o fluxo de caixa que era para pagar o Rojas, pago a liberação do Antônio Oliveira e depois eu vejo o que eu faço. Não vem coisa boa por aí, veio coisa ruim. O Corinthians está se vendo obrigado a pagar 40 milhões no contrato do Rojas, que saiu de graça. E que vai, certamente, isso aí uma hora vai chegar e vai chegar com juros muito altos. De 40 você pode apostar que vai ir para 80, 90 fácil. E aí o Augusto disse isso, o Rosalá disse isso na sequência, meses depois. E aí hoje o Augusto deu uma declaração falando que não, que foi uma decisão exclusiva do Rosalá Santoro. Cara, qual que é a lógica disso? Se ele mesmo lá atrás, e aí se ele for apertado quanto a isso, ele vai falar que não, que lá atrás ele combinou isso, que o Rosalá fez uma burrada e ele combinou com o Rosalá para que essa seja a desculpa que ele estava fazendo pelo grupo, que nada. Os caras não pensam em grupo, os caras pensam no bolso dele, nele, na autopromoção. Desde o início, esse cara nunca pensou no Corinthians. E enfim, já falei muito do Augusto. Não tem muito o que falar, não. E é esperar segunda-feira. Estão fazendo de tudo para que o impeachment não seja votado. Eu acredito que vá ser votado. Que a primeira chamada acontece às 18 horas da segunda-feira. Acho que isso vai descambar para madrugada. A gente vai ter uma definição de fato. Ao acordar na terça-feira, a gente vai ter uma definição mais clara. E é o Augusto Melo tentando se agarrar no impossível, porque ele é um indiciado pela Polícia Civil por furto qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E pelo bem do Corinthians era para ele já ter renunciado, mas espero que os conselheiros do Corinthians façam o favor e o afastem na segunda-feira e que o Corinthians consiga tocar a sua vida, porque a maior vítima disso tudo foi o Corinthians. O Corinthians foi usado. E que o Augusto se preocupe em apenas se defender. Pelo rito lá são 90 dias, que passe esses 90 dias tentando provar que ele não tem nada a ver com isso, que ele está sendo indiciado injustamente, que ele não vai se transformar em réu e tal. Que ele foque na defesa dele, que é o direito dele. Ele tem direito de defesa garantido na Constituição. Até que se prove o contrário, ele é inocente. E, como o próprio nome diz, é um indiciamento, é um relatório da Polícia Civil que pode ou não ser abraçado pelo Ministério Público e aí para ser julgado posteriormente. Então, que o Augusto pense no Corinthians um pouquinho, já que ele não vai renunciar, que aceite o impeachment, que aceite o afastamento, para que ele se defenda. Se ele de fato quer falar uma verdade na vida dele, que tudo isso, essa lorota que ele conta do caso Vai de Bet, seja verdade, eu espero, para que o Corinthians saia desse caos político. E mais, para fechar o vídeo, uma coisa que eu sou a favor, que eu falo há muito tempo e que aos poucos a gente vai ter que começar a discutir de forma mais séria. O Corinthians vai ter que virar SAF. Pode ser dolorido para o torcedor corintiano ouvir isso, pode ser uma forma até que as pessoas muitas vezes me criticam. Converso com. Eu tenho um colega jornalista que é da Gaviões da Fiel e ele é um cara que ele traz milhares de argumentos e argumentos bem bacanas para que o Corinthians não seja. Um abraço para o Caio Gervasoni do Imparcial. Para que o Corinthians não seja, não vire SAF e tal. Eu gosto muito de ver esses argumentos dele. Acho válido, só que a gente entra num ideal que, na minha visão, cada dia que passa é mais utópico. De o Corinthians o time do povo, de o Corinthians o berço da democracia dentro do futebol. E se a gente sabe que na prática não é assim. Infelizmente o Corinthians não é do time do povo. O Corinthians é o time do povo do Parque São Jorge para fora. Quem manda no Corinthians são os mesmos de sempre, são os mesmos políticos de sempre. Tem foto do Augusto com o Roberto de Andrade, comemorando a eleição do Roberto de Andrade lá atrás. Foto dele com o André Negão. Ele trabalhou na diretoria, na gestão do André, se eu não estiver enganado.
Então são sempre os mesmos. E aí, quando rompem entre eles. E o povo, que é o que carrega e que faz o Corinthians ser tão grande quanto é, que ser uma das marcas mais importantes do esporte sul-americano, do esporte do hemisfério sul, quem faz isso é o povo. E as pessoas que estão lá, elas só estão, de certa forma, se autopromovendo com o Corinthians. Isso que é o mais triste. E quando eu falo em SAF, na minha opinião, é só mudar o dono. Sai esse grupo político amador, essa politicagem que tem dentro do Parque São Jorge. Sai esse jogo de interesse. Sai essa picaretagem desses cartolas que estão lá porque não sabem nada de bola. E entra o profissionalismo. Entra pessoas que visam lucro, que querem ver o clube autossustentável financeiramente, que quer ver o clube com resultados financeiros positivos, que quer profissionalizar todos os processos, que quer de fato fazer uma coisa bem feita, sem autopromoção. E se tiver autopromoção, o cara está investindo dinheiro ali. Ele não está entrando com nada e saindo com muito, como normalmente é os cargos de presidente do Corinthians, diretores do Corinthians. O cara está entrando com muito e a chance dele sair com pouco existe. Então a tomada de decisão ela é mais assertiva quando acontece isso. E eu usei o exemplo de uma SAF tradicional, que eu nem acho que é o perfil que se encaixa para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem que ter um ideal de SAF diferente. E aí eu já levanto o questionamento para você. Você aceitaria uma SAF em que 90% das ações dessa SAF sejam negociadas ou na bolsa de valores, ou então seja aberta concorrência, com entrevistas, como se fosse uma eleição, mas de interessados, em que o sócio ou o fiel torcedor ou quem quer que seja que tenha um poder de decisão, na minha opinião, seria o fiel torcedor o ideal para tomar esse tipo de decisão, se as pessoas pudessem definir ali. Ou então, na minha outra possibilidade, obrigatoriamente o Corinthians venderia, vamos supor aí, como se fosse uma empresa mista, 49% do seu futebol e 51% ficasse com o clube associativo. Eu acho que esse é um caminho interessante para se pensar também. E aí as contrapartidas seriam que teria um conselho eleito pelos sócios, um conselho eleito pelo fiel torcedor e conselheiros indicados por esse sócio minoritário de 1%, 49%, dono de 49%, 1% de diferença, por isso 1% que eu falei. E aí esse conselho tomasse as decisões que fosse o melhor para o dinheiro, que fosse o melhor para a instituição, que no fim fosse o melhor para o torcedor. Por que não uma alternativa assim? Por que não pensar dessa forma? Acho que pode ser uma saída para esse clube. Já que não vai profissionalizar no amor, profissionalize na dor. E se a dor para o torcedor é virar uma SAF, que vire. Porque cada dia que passa a dívida só aumenta. Cada dia que passa a gente descobre mais esquemas. Cada dia que passa a gente sente mais o não pertencimento a esse clube. Eu falo por mim, eu sou corintiano, eu ainda vibro com gol, vibro com jogo. Só que o sentimento que eu tinha de moleque, ele aos poucos entendendo o futebol e trabalhando com o futebol, ele vai se esvaziando. É óbvio que eu ainda torço. É óbvio que eu quero ver o Corinthians campeão. É óbvio que eu ainda me emociono com o Corinthians. É óbvio. Só que eu preciso ter um olhar crítico. É preciso ter um olhar criterioso. Quando eu venho falar de futebol e venho falar do Corinthians aqui. E é preciso ter um olhar cético para entender que já passou da hora desse clube se transformar em uma SAF. Já passou da hora desse clube se profissionalizar. Já passou da hora do corintiano tomar de assalto o Corinthians.
Porque se for continuar com jogo político, com disputa interna, com a ideia de um salvador da pátria, que o Rosalá Santoro já está se colocando como salvador da pátria, mas ele era diretor financeiro do Augusto Melo, isso não, ninguém vai esquecer disso. Enquanto não, o corintiano não entender que essas figuras não querem o bem do Corinthians, nada vai mudar. Não adianta pressionar, não adianta fazer barulho, não adianta tentar invadir o clube, não adianta querer bater em jogador, em dirigente, não adianta. Não vai ter saída. Vai ser um ciclo vicioso eterno. E esse ciclo só vai se romper a hora que o torcedor entender. Vai ser preciso uma mudança radical. E a mudança radical vai ser a SAF. E eu já falo aqui, se o Augusto saindo ou não, no final do ano a gente vê o balanço, ou no ano que vem a gente vai ver o balanço financeiro do clube, e aí a gente vai tomar um choque de 3 bilhões, 3 bilhões e 100 de dívida, de contas estouradas. Vai ser isso que vai acontecer. Pode aguardar. Fechou? Até a próxima. Fui, tchau.